Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui, por favor, se coloquem de pé. Você que está na sua casa também, eu não sei como que você está, mas pega a sua Bíblia agora. Eu vou pedir para os irmãos também pegar a sua Bíblia aqui, abrir ali na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, abra sua Bíblia, nós vamos ler, nós vamos então dar início a essa reunião. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas nessa noite. Hoje é noite de ceia, né? Daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a ceia. Mas também agora nós vamos celebrar ao Senhor cantando, ouvindo a mensagem, adorando com as ofertas. Mas antes eu quero ler esse texto aqui com vocês do apóstolo Paulo, que diz assim, em Filipenses capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo aqui estava falando que ele não se cansava de falar, de repetir a palavra de Deus, de repetir os ensinamentos. E ele começa no versículo 2 falando: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele estava falando de pessoas que enganavam, né? E infelizmente, amados, no tempo que nós vivemos, tem muitos que também podem enganar. Por isso que nós temos a palavra de Deus, que é realmente aquilo que vai nos orientar, que vai nos dirigir. Mas ele fala assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo falando a respeito da religião, ou daquilo que ele acreditava, da confiança que ele tinha nesse Deus que é poderoso. Nesses dias, amados, nós precisamos ter confiança na palavra de Deus. E Paulo começa a falar das suas qualidades, né? Como um verdadeiro judeu. Ele fala: fui circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Ele era um homem que tinha conhecimento de tudo. Mas ele fala, amados, no versículo 7 vem uma revelação para nós maravilhosa. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo estava dizendo: eu perdi tudo que eu tinha por causa de Cristo. Todo conhecimento, tudo aquele que ele havia adquirido no tempo em que ele era um religioso, ele considerava aquilo como esterco, como algo sem valor, porque ele tinha encontrado algo maravilhoso, que era o Senhor Jesus Cristo. E se você continuar lendo esse texto, eu não vou ler todo ele, mas ele fala sobre prosseguir para o alvo, né? Ele fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Amados, nós estamos aqui numa carreira que nos foi proposta através do Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos desistir, nós não podemos desfalecer, nós não podemos ficar desanimados, porque o que está prometido a nós é algo maravilhoso, maravilhoso. E ele fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo, meu querido, nesta noite? O meu é Jesus Cristo. O meu alvo é Jesus Cristo. Todos os dias da minha vida eu quero adorar ao Senhor, independente daquilo que nós vamos viver. Eu quero buscar a esse Deus que é tremendo, amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Você na sua casa, feche os seus olhos também, nós queremos orar juntos, nós queremos preparar o nosso coração
para adorar e celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Ó Pai, no meio de tanto sofrimento, o Senhor tem nos dado, ó Pai, graça para vencer, para suportar, para continuar a nossa caminhada, tudo aquilo que foi proposto para nós, ó Deus, que assim como Paulo, meu Deus, ele diz, eu prossigo para o alvo, que assim seja nas nossas vidas, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que nós possamos olhar para Jesus e dizer, o Senhor é o autor e consumador da minha fé, é a quem o Senhor tem, ó Pai, nos direcionado, que assim nós possamos continuar, ó Deus, nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha derramar da Tua graça, do Teu poder sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão agora, junto comigo, e você repetisse essas palavras, uma oração, diga assim, Senhor, eu creio na Tua palavra, e assim como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Eu estou aqui para adorá-lo, para exaltar o Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos, aplauda o Senhor agora. Amém, aleluia. Que alegria estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Para adorar o Senhor. Antes da gente ministrar o louvor, eu queria falar sobre algo, né? Não sei se todos aqui presentes conheciam, né? O pastor João. Nós tivemos uma perda muito grande nesse final de semana, né? A Missionária Unida. O pastor João era o nosso pai, né? O nosso líder, nosso pastor. Foi ele quem enviou os meus pais aqui para Jaú, né? E nós viemos aqui fazer esse trabalho lindo. E, infelizmente, Deus o recolheu, né? Levou para junto dele. É uma dor, né? Que a gente sente. Mas algo que eu ouvi muito nesse final de semana, de vários pastores e homens de Deus, dos meus pais, é que o pastor João, ele foi um homem temente, fiel a Deus, né? E por onde ele ia, ele passava um ensinamento, né? Ele tinha algo para ensinar e ele deixou um legado. E cada um de nós aqui faz parte desse legado, amém? Ele enviou os meus pais deram a continuidade do legado dele, e hoje você faz parte desse legado. Então que nós possamos, eu sei que é uma dor muito grande, é triste, mas que nós possamos continuar aquilo que ele começou, amém? Nós não devemos parar, nós devemos continuar, porque eu tenho certeza que era o que ele gostaria que nós fizéssemos, que nós continuássemos aquilo que ele começou há muitos anos atrás, amém? Então vamos adorar o Senhor com alegria e com todo o nosso coração. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te.
te busco, eu te busco, para o alvo eu vou. Conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, aleluia! Deus, aleluia! Nós te queremos, Pai, cada vez mais. Amém. Amém, Senhor Jesus, Pai, venha neste lugar, Senhor Jesus. Oh, Senhor, Pai, o Senhor se entregou na cruz por nós, Deus, derramou o seu sangue naquela cruz. E hoje, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu
toda a igreja, declare isso. Vim para mais uma vez, declare de todo o seu coração, bem alto. Vim para adorar. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meu Deus, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Pai, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Oh, Deus, nós viemos aqui, Senhor Jesus, para te adorar, Senhor Jesus, entronizarmos os louvores a ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, queridos. Levante as suas mãos. Você declarou algo aqui que é maravilhoso. Você veio aqui para adorar ao Senhor. Eu não sei quantos já procuraram entender o significado da palavra adoração. Adoração não se resume apenas em cantar. Adoração não se resume apenas em levantar a mão. Adoração não se resume apenas em dobrar os seus joelhos. Adoração não se resume apenas em dançar. Adoração é um estilo de vida. A Bíblia diz assim que o Senhor, quando estava falando com aquela mulher, quando estava lá no tanque, aquela samaritana, uma mulher pecadora, mas no diálogo que Jesus falou com aquela mulher, ele disse assim, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão à procura desses adoradores. Estilo de vida. Eu preciso ser um adorador em todos os momentos da minha vida. Seja aqui na igreja, seja lá na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu preciso ser um adorador. As minhas atitudes, as minhas reações, elas precisam glorificar e exaltar o Senhor. É isso que é ser adorador, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, queridos. Mas você precisa ser um constante adorador desse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. Antes mesmo de você chegar aqui, você precisa já estar com essa convicção no seu coração de ser um adorador. Aleluia. Levanta a sua mão. Diga algumas palavras de agradecimento ao Senhor por Ele te dar a oportunidade nesta noite de você estar aqui, querido. Eu não sei se você fez isso hoje pela manhã,
Você é um privilegiado, você está aqui hoje, você tem saúde, você pode estar nesse lugar. Quantos gostariam, quantos dariam tudo para poder estar na presença do Senhor, dentro de uma igreja, adorando ao Senhor? Quantos? Oh Senhor, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade nesta noite. E nós queremos adorar a Ti, Senhor. Nós queremos Te exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Com sua mão levantada, aplauda o Senhor, queridos. Aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que é adorado neste lugar. Aleluia. Mais forte, amados. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Antes de você se assentar, você não precisa ir no irmão que está do teu lado, mas olha para ele, diga assim para ele: Jesus está nesse lugar. Fala assim para ele tem uma bênção especial para você. Aleluia. Pode se assentar, queridos. A minha filha começou aqui falando. Eu gostaria de dar uma notícia muito boa para os irmãos, mas essa notícia não pode ser dada, né? Infelizmente, o nosso querido pastor João Batista partiu para a glória, né? Mas nós lutamos até o último momento. Inclusive nós fizemos uma live orando, nós buscamos, nós clamamos, mas coube a Deus promovê-lo para estar com ele, né? O que nos resta nessa situação é dar continuidade nesse legado maravilhoso que ele deixou, né? Se eu estou aqui, é porque o pastor João confiou na minha vida, confiou na minha família, né? E nos enviou para esse lugar. E ontem nós passamos ali um pequeno período, né? Adorando ao Senhor, mas também trazendo à memória algumas coisas que o pastor João nos ensinou, né? E uma das coisas que eu trago comigo, amados, que sempre ele dizia, ele falava assim para mim, que o verdadeiro pastor, ele é treinado na prática. Ele falou: você tem que estudar, sempre me incentivou isso, né? E eu estudo, amados, mas ele dizia assim, que o verdadeiro pastor é formado na prática, e isso ele fazia constantemente com a gente, né? Então constantemente ele nos levava para alguns lugares e enquanto estávamos com ele, sempre nós aprendíamos alguma coisa, né? E durante o tempo que eu estive em Sertãozinho ao lado dele, pastoreando a igreja de Sertãozinho, foi um período de muitos ensinamentos, né? Como eu falei, se hoje eu estou aqui lutando essa guerra com cada um de vocês, é porque em todos esses momentos ele sempre esteve do meu lado, apoiando, orando, intercedendo, né? Investindo, né? Porque vocês não sabem, mas foi uma decisão dele. E esse prédio hoje, amados, nós passamos por uma pandemia. Quantas igrejas fecharam porque pagavam aluguel e não tinham condições de continuar? Nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos o nosso prédio próprio, nós não pagamos aluguel. Mas isso foi uma iniciativa do pastor João. Nós iríamos construir aqui nessa cidade, mas coube a Deus direcionarmos para uma outra maneira de pensar, e nós compramos esse lugar. Graças a Deus que nós compramos, né? Mas tudo isso foi iniciativa dele, porque ele sempre sonhou. Um dos sonhos do pastor João era ter igrejas em vários lugares aqui, próximo a Ribeirão Preto, né? Aqui em Pederneiras, que nós temos já a igreja. Mas esse era o sonho dele, expandir, ver igrejas missionárias unidas em vários lugares. E sempre foi esse sonho, nunca ter prédio alugado, mas sempre ter ali, né, uma estaca conquistada, né? Então nós temos esse lugar aqui em Jaú. O que nos resta, amados, hoje é falarmos: eu vou dar continuidade nessa obra, porque aqui existe um pouquinho do pastor João Batista também, amém? Aqui tem um pouquinho do suor, das lágrimas,
que foram derramadas por causa de vidas aqui, da sua vida, né, da sua família. Então nós vamos continuar, amém? Quantos estão comigo nessa caminhada? Nós vamos continuar, amados, e com certeza nós vamos ganhar muito mais do que nós já conquistamos, porque esse é o legado que nos foi entregue nas nossas mãos. Aleluia. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, né? Nós vamos estar adorando ao Senhor com as ofertas, né? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele que supre a semente ao que semeia. Oferta e dízimo é semente na minha mão e na sua mão. Amém? É uma oportunidade de nós utilizarmos a nossa semente. Não é verdade? O agricultor, eu sempre falo isso, eu sou igual ao apóstolo Paulo, amados, né? Não quero me comparar a ele, mas eu gosto de repetir. E eu sempre falo aqui, né, sobre nós não podemos comer a semente. O agricultor, ele não come a semente. O agricultor sempre separa a melhor semente que ele colhe, porque ele fala assim: essa semente eu vou plantar ela novamente, porque ela vai me dar um fruto de boa qualidade na próxima colheita. É assim, amados. Se o agricultor no natural ele já tem essa capacidade de pensar, né? Imagina eu e você no reino de Deus. Nós precisamos aprender esse princípio, que aquele que supre a semente, quem é que supre a semente que você tem nas suas mãos? Deus. Se amanhã você acordar com saúde para ir para o seu trabalho, é porque Deus te concedeu essa saúde, amém? E ou seja, você vai lá ganhar o sustento, ganhar o seu dinheiro, essa é a semente. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos. O próprio Senhor Jesus diz para aqueles servos naquela parábola dos talentos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amados, é princípio da palavra de Deus. Então nesse momento nós vamos orar pelas ofertas. Você que está nos assistindo, que não pôde estar conosco aqui, você pode também fazer uma transferência ou um depósito, ou até mesmo na próxima reunião, ou entrar em contato conosco, que nós podemos ajudar você a estar ofertando aqui no nosso ministério, amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Depois você vai poder sair do seu lugar e colocar a sua oferta aqui no gasofilácio. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Como nós cantamos aqui já, nós adoramos o Senhor, nós já glorificamos o teu nome. Meu Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa estar abençoando essas ofertas que vão ser entregues a Ti nesta noite. Que o Senhor venha multiplicar sobre cada vida, em nome do Senhor, sobre esta igreja, que ela continue essa história tão maravilhosa, meu Deus. Que nós possamos dar continuidade em tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta, pode trazer o seu dízimo. Amém, glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos a ceia, né? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Daqui a alguns minutinhos nós vamos estar participando da ceia. Você que está aqui,
nesta noite, já é batizado, né? Está em comunhão com Cristo, você é convidado a participar conosco desse momento tão especial. Você que ainda não é batizado, você precisa aguardar ainda, né? Se você tem esse desejo no coração de se batizar, né? Entre em contato conosco que nós podemos aí nos programar para fazer um batismo. Quem sabe no último mês do ano, né? A gente fecha com chave de ouro. Quem sabe, né, irmãos? Nós não sabemos da vontade de Deus. Quem sabe nós podemos ter esse momento especial. Então aí no final, depois nós vamos participar da ceia. Glória a Deus. Eu quero antes disso, queridos, compartilhar uma palavra aqui, né? É uma reflexão daquilo que nós temos falado nesses dias sobre fixar os nossos passos, né? Enquanto você vai encontrando aí, eu quero incentivar você a estar orando pela Igreja Missionária Unida de Sertãozinho. Os irmãos sabem que ali o pastor João era o presidente da igreja, né? Era o líder, e agora precisamos ali, os pastores que estão lá, né? Vão precisar buscar uma direção de Deus, não só eles, mas todo o distrito, porque é uma igreja muito importante, né? Uma igreja muito antiga já na nossa denominação, que tem uma importância muito grande, uma igreja que já tem um grande legado, né? Não sei quantos aqui já foram lá no nosso prédio em Sertãozinho, um prédio maravilhoso, né? Que cabe ali quase 1.000 pessoas dentro do prédio. Então há ali agora uma situação que precisa se encontrar uma saída melhor, né? Para todos os sentidos, é claro, amados. Então agora precisamos de oração, né? Para aqueles irmãos, para aqueles que conviviam próximo ao pastor João, né? Então agora é hora de nós orarmos muito por esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu tenho comigo, amados, que o pastor João quer que nós demos continuidade, né? Naquilo que ele deixou, aquilo que ele preparou. Então nós precisamos continuar esse legado maravilhoso. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler aqui um pouquinho desse capítulo. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Primeiro versículo do capítulo 5, Jesus falando com a multidão, ele disse assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui por enquanto. O que significa bem-aventurado para você, meu irmão? Feliz o homem, ou muito feliz. Agora, o que resume felicidade para você? Se nós fôssemos hoje pensar em felicidade, alguém poderia dizer assim: eu ganhar na loteria sozinho.
amados, a grande maioria, se você sair perguntando para as pessoas, você perguntar para ele, o que é felicidade para você? Eu queria ter muito dinheiro no banco, saúde. As pessoas sempre ligam felicidade com tranquilidade, com paz, com sossego, não é verdade? Com saúde. Todas as pessoas vão ligar felicidade com isso. Mas você prestou atenção no que nós lemos? No texto que Jesus falou? Você prestou atenção? Qual é a receita de Jesus? Olha que interessante, amados. Ele começa assim: bem-aventurado os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Aquele que não tem aquele sentimento de ser melhor do que as outras pessoas. Pois deles é o reino de Deus. Aí ele fala assim: bem-aventurados que choram. Como que alguém pode ser feliz e chora? Mas aqui Jesus está falando exatamente isso. A felicidade que Jesus está aqui relacionando, amados, não é a felicidade que nós estamos acostumados a tentar encontrar, a buscar. Não é. Como eu falei para vocês, a minha alegria natural de ser humano, de homem natural, seria chegar aqui e falar: olha, Deus fez um milagre, não é verdade? Nós esperávamos isso, mas Deus não fez isso. Mas nem por isso eu vou deixar de me alegrar com o Senhor. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram. Nós choramos e eu choro até hoje, amados irmãos. Talvez eu não vou chorar aqui na frente de você, mas já chorei muito por causa disso. Já briguei muito com Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu duvido que você nunca já falou para Deus: Deus, por quê? Será que eu sou diferente de vocês, irmãos? Em algum momento da sua vida você já perguntou para Deus: Deus, por quê? E Deus às vezes não responde. Deus não fala nada. Ou às vezes ele fala assim: creia. Porque, amados, aí vem para minha mente o que o próprio apóstolo Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto. Mas ele fala assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Palavra que talvez falte muito hoje: justiça. Quando alguém age com justiça, muitas vezes ele é zombado. Olha lá o bobo lá, olha o tolo lá, ó. Só porque ele agiu com justiça, só porque ele foi justo. Mas a Bíblia fala assim que bem-aventurado é aquele que é humilde, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado é os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que é ser misericordioso? É sentir compaixão pelas pessoas. Era isso que Jesus tinha, queridos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Hoje em dia falta muito disso. Pessoas dispostas a serem pacificadores. Hoje é o contrário, não é verdade? Até pela rede social as pessoas brigam, irmãos. Sabia? Eu acho que o que mais hoje tem causado briga é a rede social. Só porque o outro posta um negócio diferente dele, ele já vai lá embaixo e já causa um problema tremendo, já fala um monte de coisa, já usa palavras, terríveis.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu fico aqui maravilhado com o que Jesus falou nesses dois últimos versículos aqui, no 10 e no 11. Ele falando sobre ser bem-aventurado aquele que é perseguido. Você já parou para pensar nisso? Como que alguém que é perseguido, ele é feliz? Ele é feliz. Mas é isso que a Bíblia está falando. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Meu irmão, se já te caluniaram, não fique preocupado. Se já te caluniaram, já falaram mal da sua vida, não fique preocupado com isso. Jesus também sofreu isso. Jesus também. Jesus também foi xingado. Quando Jesus estava na cruz, ele ouviu tanta coisa ruim, amados. E sabe qual foi a frase que Jesus pronunciou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas aonde eu quero chegar, queridos, a respeito de fixar os nossos passos? Se você continuar lendo todo o texto, nós não temos o tempo suficiente para isso, mas se nós lermos o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 e o capítulo 7, você vai encontrar muitos ensinamentos de Jesus para aquela multidão e principalmente para os discípulos. Os discípulos de Jesus, eles estavam presentes ali, escutando tudo aquilo que Jesus estava falando. Eu fico maravilhado de ver como que Jesus termina esse sermão, conhecido como o Sermão da Montanha. Ele vai comigo lá no capítulo 7 de Mateus, e você vai lá nos últimos versículos. Eu já falei muito sobre isso, mas eu quero terminar essa reflexão usando esses últimos versículos que Jesus usou para terminar esse sermão. Capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7, versículo 23. Desculpa, versículo 24, amados. Mateus capítulo 7, versículo 24. Depois, se você tiver curiosidade, leia todos esses capítulos, do 5 até o 7, e você vai entender o que eu quero trazer para você nesta noite sobre você fixar os seus passos. Aqui no versículo 24 fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha como que Jesus termina esse sermão. Interessante que a maneira que ele terminou causou um impacto naquela multidão, a ponto deles dizerem assim, eles ficaram maravilhados com o seu ensino, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Aquela multidão estava acostumada a ouvir os mestres da lei ensinar sobre a lei de Moisés. Mas de repente aparece alguém com um ensinamento diferente. E esse alguém é Jesus. E como eu disse para você, tenha curiosidade, vai lá e leia.
Começa ali as bem-aventuranças, mas depois ele começa falando: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus vem falando sobre a oração, Jesus vem falando sobre perdão, Jesus vai ensinando muitas verdades ali, sobre como nós devemos viver, e ele termina dizendo assim, que aquele que escuta e que ouve a palavra do Senhor, essas palavras ele fala assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Ele termina levando aquela multidão a pensar assim: eu preciso pôr em prática tudo isso que ele falou, para que os meus passos sejam firmes. Meu irmão, minha irmã, você que nos escuta, nos dias de hoje, a palavra de Deus, ela continua sendo a base para a minha vida e para a sua vida. É através dela que eu vou conseguir manter os meus passos bem firmes. É através dela que eu vou conseguir caminhar de forma segura. É através dela que eu vou conseguir avançar. O apóstolo Paulo, como eu li no início dessa reunião, ele disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, porque ele havia encontrado o quê? A palavra de Deus, e a palavra de Deus era a base para a vida dele, e ele fala assim: aquilo que eu vivia no passado não faz mais parte da minha vida, porque agora eu tenho uma nova maneira de viver, e está pautada na palavra de Deus. E era isso que Jesus estava ensinando a multidão, e principalmente os discípulos. Quem aqui é um discípulo de Jesus? Você não entendeu a pergunta, meu irmão. Quem aqui é um discípulo de Jesus? Amém? Todos nós somos discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É um aprendiz, não é? Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Então nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos aprendendo todos os dias, e é assim que Jesus estava falando: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é considerado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio a tempestade, os rios transbordaram e sopraram o vento contra aquela casa, mas ela permaneceu inabalável. Por quê? Porque ela estava construída sobre a rocha. Ela poderia continuar a sua caminhada tranquilamente. A casa significa a minha vida e a sua vida, meu irmão. A casa é a minha vida e você. Se nós observarmos os princípios, os planos, os propósitos de Deus na palavra e colocarmos em prática, vai vir a tempestade, vai vir, os rios vão transbordar, o vento vai vir, mas você vai permanecer inabalável. Amém? Mas diferente diz: mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele é comparado ao homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Eu não vou aqui adentrar a questão de construir casa sobre rocha e areia, mas vou dar uma pincelada rapidamente. A gente sabe que construir uma casa sobre a areia é fácil. Cavar areia é fácil. Você não precisa de muito esforço para isso. Mas cavar sobre o chão mais duro, mais resistente, é mais difícil. Derrama mais suor, aparece calo na mão, machuca a mão, né? Quem trabalha em construção civil sabe o que é, né? Você tem que cavar um alicerce numa terra dura, mas aquela terra dura, ela é mais resistente. Num terreno arenoso, nem todo mundo constrói num terreno arenoso. Para se construir um terreno arenoso, precisa de ter um bom engenheiro civil para poder calcular como deve ser essa construção. Senão ela vai cair.
Mas no lugar onde existe resistência, a casa vai permanecer firme. Por isso que ele fala que aquele que constrói a sua casa, aquele que não escuta a palavra de Deus, ou melhor, ele escuta, mas ele não pratica, ele é comparado a esse que constrói a sua casa sobre a areia, né? E a Bíblia fala que quando Jesus terminou de falar essas palavras, as pessoas ficaram maravilhadas. Irmãos, eu quero terminar essa reflexão exatamente com isso que Jesus ensinou. Aonde você está construindo a sua casa? Ou melhor, aonde está a sua vida? Será que ela está sobre o alicerce da palavra de Deus? Ou ela está sobre a areia do seu conhecimento? Porque, amados, o meu conhecimento ele é limitado. O seu conhecimento ele é limitado. A sua sabedoria ela é limitada. A minha sabedoria é limitada. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não tem limites. Ela é poderosa. A palavra de Deus nos sustenta e nos mantém firmes. Pode vir o que vier, mas você não será destruído. Amém? Pode vir o que vier contra a sua vida, você vai permanecer firme. Guarde essa palavra no seu coração. Eu vou pedir para você se colocar de pé nesse momento. Você que está na sua casa, feche os seus olhos. Os irmãos aqui, por favor, se coloque de pé, feche os seus olhos também. Eu quero terminar essa reflexão levando você a pensar sobre a sua vida agora. Esquece o irmão que está do seu lado, esquece aquele irmão que você conhece, que tem lá a rede social, que faz alguns comentários que você não gosta. Esquece as pessoas. Agora é entre você e Deus. Esse momento agora é entre você e o Senhor. Como você tem construído a sua casa? Será que você está ouvindo a palavra do Senhor e colocando ela em prática? Paulo descobriu isso, como eu li no começo do texto. Ou melhor, no começo da reunião. Paulo descobriu essa verdade. E você? Já descobriu isso? Você já tem vivido isso? Você já tem fixado os seus passos na palavra do Senhor? Ore a Deus agora, fale com o Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, eu clamo pela Tua graça, pela Sua misericórdia. O Senhor conhece esses corações que estão aqui nesta noite. O Senhor conhece aqueles que estão nos assistindo também. Esse é o momento de nós olharmos para dentro de nós e procurarmos encontrar se ainda existe alguma coisa que atrapalha, que venha interferir com que a palavra do Senhor possa me manter de pé firme. Se tiver, arranque isso de dentro de você, meu querido. Entregue aos pés do Senhor Jesus agora. Aleluia. Espírito Santo do Senhor, convence-nos, ó Deus, da verdade da Tua palavra nesta noite. Eu quero orar nesse momento. Se você hoje que está aqui nesta noite, aqui na nossa igreja, presencialmente, ou você que está nos ouvindo, eu gostaria que você que ouviu essa mensagem e você fala, não, eu quero manter a minha vida firme ali, inabalável. Eu não quero perder de forma alguma essa estabilidade, eu quero permanecer diante do Senhor. Eu gostaria que você orasse agora.
Mas você também que se sente aí, que está perdendo as forças, e você que talvez nunca fez essa oração, nunca ouviu essa mensagem, e você nesta noite gostaria de encontrar a esse Jesus, essa é a sua oportunidade. Aleluia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, nesse momento, por todos, sejam esses que estão aqui, ou por aqueles que estão nos assistindo, que o Teu Espírito Santo leva-nos, ó Pai, a entender e compreender essa verdade da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, buscar nos fortalecer, ó Pai, e andar em vitória, que assim como Jesus, durante todo aquele sermão, começou a falar sobre bem-aventuranças, começou a falar sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo, ensinou tantas verdades e terminou dizendo que aqueles que praticam esta palavra é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha é Jesus Cristo. Meu irmão, é hora de você construir a sua casa sobre a rocha. Senhor, convence-nos dessa verdade, em nome de Jesus. Eu quero ainda orar, você que ouviu essa mensagem, e de repente você quer entregar a sua vida para Jesus, toda a igreja, olhos fechados. Você que está também assistindo, esse é o seu momento. Se você está distante de Jesus, é a oportunidade de você voltar para os caminhos. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aí na sua casa ou aqui e orasse juntamente comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu quero, Senhor, entregar a minha vida nas suas mãos. Eu quero, Senhor, ser controlado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, colocar em prática a Tua palavra sobre a minha vida, para que eu possa permanecer firme em toda e qualquer circunstância. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, e agora, Senhor, transforma a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que a igreja levantasse as suas mãos agora e aplaudisse ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Podemos assentar, queridos. Eu quero dar um recado antes de nós celebrarmos a ceia. Se você fez essa oração pela primeira vez, se tiver alguém aqui, pode nos procurar, algum obreiro, pode falar conosco. Mas você que está nos ouvindo, você pode entrar em contato conosco através aí das nossas redes sociais. A gente tem aí uma forma no final dessa live, vai aparecer aí uma forma de você entrar em contato conosco, ou também na nossa página da Imujaú, tem ali uma maneira de você mandar uma mensagem para nós, e nós vamos estar entrando em contato com você para te ajudar nessa caminhada tão importante, amém? Mas não perca essa oportunidade, amém? Glória a Deus. Nós vamos então nesse momento participar da ceia, tá bom? Como eu falei, aqueles que estão aqui, que são batizados, que fazem parte da igreja aqui ou são de outra denominação, mas você sente no coração esse desejo, está em comunhão com Jesus, com a sua igreja, você é convidado a participar conosco da ceia do Senhor, estar aqui participando desse momento, amém? Aleluia. A gente vai participar da seguinte forma: dos dois lados aqui tem o suco de uva e tem o pão. Depois que nós lermos aqui, nós orarmos, os irmãos de forma organizada, desse lado aqui, levanta, pega o pão e o suco, desse lado aqui também, e depois nós vamos estar participando juntos. O pão está dentro de um saquinho,
foi preparado de forma higienizada pela minha esposa, então não se preocupe, tá? Depois você vai tirar o pão desse saquinho e você vai poder estar aí participando da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Até aqui, amados. Aqui o apóstolo Paulo dando algumas instruções a respeito da ceia. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, nos Evangelhos, o próprio Senhor Jesus, ele, nos seus últimos momentos, ele chamou os discípulos, né? A gente vai observar ali nos Evangelhos que tem algumas situações interessantes. Uma delas, quando Jesus foi celebrar a ceia e falou a respeito do cálice, do sangue, né? E os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Nós vamos comer da sua carne, beber do seu sangue. Jesus estava falando do seu sacrifício, da sua morte. E quando Paulo escreve, ele fala aqui exatamente sobre nós lembrarmos, né, fazer memória a respeito do que Jesus fez por nós. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez pela minha vida, né? Estamos lembrando, mas ao mesmo tempo nós estamos declarando uma aliança. Eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, eu tenho uma aliança com esse meu irmão que está aqui comigo, né? E interessante, irmãos, tantas igrejas, algumas celebram no primeiro, outras celebram no segundo, né? Mas as igrejas, elas fazem isso todo mês. Então, quando as igrejas estão celebrando, você está dizendo que você tem uma aliança com esse irmão que é de uma outra denominação, mas você tem uma aliança com ele. A sua aliança está afirmada através de Jesus. Somos de denominações diferentes, mas nós temos um bem comum. Sabe quem é? Jesus. Jesus. Toda a igreja que professa Jesus Cristo como Senhor, amados, nós temos uma convicção verdadeira. E é Jesus. Nós nos ligamos através de Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. No dia, ele celebrou esse momento. Chamou os discípulos e ali juntos eles celebraram a ceia. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Você que vai participar, aqueles que não vão, se você quiser ficar sentado, pode ficar. Mas se você quiser ficar em pé, não tem problema, meu irmão, tá? Então os irmãos que vão participar, fiquem de pé. Nós vamos nesse momento orar. A Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu não posso dizer se você pode participar ou não.
Quem sou eu? Você precisa examinar o seu coração. Você tem que ter discernimento. Por isso que nós orientamos a participar somente quem já é batizado, que entregou a vida para Jesus. Então feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Você vai ter essa oportunidade de orar, consagrando o seu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, juntos, os nossos irmãos na sua casa também ali, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, estão lá com o cálice e o pão também, eles vão participar conosco, mesmo não estando aqui juntos, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. Aqui sobre essas duas mesas estão o pão, está o cálice, que o Senhor esteja consagrando, abençoando, meu Deus, esses elementos, para que esses irmãos possam ser fortalecidos nessa noite, renovados, ó Deus, através dessa experiência maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos de forma bem organizada, queridos, pode sair do seu lugar, esse lado aqui pode pegar ali, e desse lado aqui, pega aqui o pão e o cálice. Na sua casa, você que está aí nos assistindo e vai participar, prepare aí o seu pão, o seu suco de uva, para que nós possamos juntos celebrarmos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando antes da pandemia nós participávamos entre os irmãos, mas hoje, se você está com a sua família aí, esposo, esposa, vocês compartilham no mesmo lugar, vocês estão ali juntos, né? Então vocês podem, entre marido e mulher, se vocês quiserem compartilhar a ceia, fiquem à vontade, né? Mas nós não temos mais praticado como nós fazíamos antes da pandemia. Mas a Bíblia fala assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amados, esse pedaço de pão representa o corpo de Jesus. Aquele momento tão crucial da vida de Jesus, quando Ele entregou a vida dele por nós. Então, este pão representa o corpo de Jesus. Vamos comer juntos, queridos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Como eu disse, em memória do Senhor. Tomou o cálice da nova aliança. Esse cálice representa a nova aliança no sangue de Jesus. Nós éramos escravos do pecado e nós somos livres através dessa nova aliança. Amém, queridos? Bebamos juntos, queridos. Glória a Deus. Agradeça a Deus, querido, por isso que o Senhor fez pela sua vida. Obrigado, Jesus.
Santo, 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 santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Toda adoração pertence a Ti, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fizeste por nós naquela cruz. Ó Jesus, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, aleluia, glória, glória a Deus. Exalte ao nome do Senhor, meu irmão. Abra sua boca e glorifique a Jesus agora. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, ó Rei dos Reis. Oh, aleluia, por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz, a vitória, a liberdade, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. De pé ainda, queridos, eu quero só dar os avisos, nós já vamos terminar. Terça-feira, se tudo tiver certo, né? Se não tiver nenhuma mudança, na terça-feira nós vamos ter a live do G100. Se for mudar, eu aviso os irmãos, eu comunico. Terça-feira, às 20 horas, nós temos a live do G100, tá bom? Na sexta, o encontro da vitória também de forma online, tá? Na sexta-feira. Agora nós vamos orar, tem os alimentos ali, se você não trouxe nesse domingo, pode trazer no próximo, tá? Ou pode nos avisar que nós vamos estar passando na sua casa e pegando os alimentos para abençoar algumas famílias necessitadas. Levanta sua mão agora, nós vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles alimentos que foram doados para que famílias possam ser supridas, ó Deus, das suas necessidades. Meu Deus, muito obrigado por essas pessoas que abriram a porta dos seus celeiros, estão ali, ó Pai, entregando, que eles possam ser tremendamente abençoados. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso de cultuar, de adorar o Senhor, de estar na sua presença, de celebrarmos a ceia juntos, ó Deus. Eu agradeço aos nossos visitantes, aos irmãos que estão aqui e todos aqueles que nos assistiram nesta noite, que não puderam estar aqui, ó Pai. O Senhor conhece essas vidas, que o Senhor possa alcançá-los com sua graça e com o seu poder. Pai, leva-nos para as nossas casas, nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amados.